Irmãos, a paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, irmãos, para passar para a tua casa uma palavra de reflexão, já que nós não estamos podendo ir para a igreja. Esta aqui é uma palavra de Deus, da igreja que é você, da igreja que somos nós, entrando no teu lar. As igrejas estão fechadas, mas a palavra de Deus não cessa, irmãos. Eu sou diácono, obreiro do Senhor primeiramente e depois da minha igreja, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu espero que você receba essa palavra de bom grado e que o Espírito do Senhor venha massagear teu coração, para que hoje seja um dia de reflexão, para que hoje seja um dia de arrependimento verdadeiro, para que Deus venha curar a tua terra. Porque Deus é quem cura. Deus tem a perspectiva, irmãos, de que nós venhamos a nos arrepender, para que Ele possa, irmãos, tornar a nossa terra árida, nosso coração, em uma terra fértil. Mas para isso é necessário nós nos arrependermos. Eu percebendo hoje, analisando e refletindo sobre esse vírus que se alastrou no mundo. De uma epidemia, ele se tornou uma pandemia. Que coisa, irmãos. Eu falando com minha esposa sobre isso aí outro dia, eu digo, mulher, eu ainda não tinha passado por isso, com a idade que eu tenho. Ainda não tinha passado por uma situação tão estreita. Não no sentido individual da minha casa, digo no sentido aí dos estados, municípios, do país em si, entendeu? Mas não, isso não se restringe só a mim, se restringe a muitos, porque não a todos. Então, eu analisando sobre isso, digo, meu Deus, um vírus a qual nós não conseguimos enxergá-lo na palma da mão, e até mesmo com uma lupa não enxergamos. Mas ele vem causando tanto mal aos seres humanos, de uma tal forma, irmãos, que ele está ferindo. Não digo no sentido literal, mas ele está ferindo vários setores do nosso país, por que não do mundo? O interessante é que, pelo que eu li, pesquisando aqui, tem algumas hipóteses. Uma delas é que o pangolim pode ter passado para o morcego, que o morcego passou para o ser humano. O ser humano ingeriu a carne do morcego e assim foi. Outras dizem que ela veio fazendo uma mutação de forma natural e se fortaleceu no ser humano. E aí ela se expandiu. Então há hipóteses, né? Hipóteses humanas. Mas não há interesse de buscar uma hipótese espiritual nisso. Eu percebo que não há interesse. O ser humano está focado nas coisas do mundo de tal maneira, irmãos, que eles esquecem de Deus. Então, o interessante é que esse vírus entrou por um homem e por conta de um homem se alastrou em outro e em toda uma população. Lá na China, tornou-se uma epidemia. Logo em seguida, não era mais uma epidemia, se tornou uma pandemia, né? Houve um aumento fora do comum desse vírus. Por isso se chama uma epidemia. Mas saiu do controle. O que se tornou uma pandemia, afetando continentes, afetando o mundo. Países de primeiro mundo estão sendo afetados também, sem dó e nem piedade. Por um vírus, como eu falei anteriormente, que nós não conseguimos ver. De certa forma, podemos ter ele como um vírus invisível, a olho nu. Mas ele está afetando as nossas vidas. Por uma pessoa entrou, e por conta disso, milhares de pessoas estão pagando o preço. Com vidas.
Vidas que não sabemos se foram salvas espiritualmente. Vidas que não sabemos se foram restauradas por Deus. Por falta de um foco espiritual. Eu digo por falta de buscarem a Deus, de entenderem que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Tem pessoas, irmãos, quando eu digo que tem pessoas, eu digo muitas, a grande maioria. Busca seus prazeres, buscam as suas necessidades. Buscam aquilo que lhe convém, mas não convém a Deus. Buscam as suas ambições, mas não as boas ambições de Deus, que é te ter do lado dele. Oh, glória! Deus é poderoso, irmãos. Deus tem o interesse de te perdoar, porque só a Ele cabe o verdadeiro perdão. Deus, Ele vem te buscar de várias maneiras, eu digo no sentido de você se redimir do seu erro, de nós nos redimirmos dos nossos erros que cometemos rotineiramente. Digo aos evangélicos e os que ainda não se converteram ao Senhor. Erramos e pecamos. Talvez você não tenha pecado hoje com suas mãos, mas você pecou com sua mente. Pecamos todos os dias praticamente, mas o que nos prevalece, o que está a nosso favor, é o verdadeiro arrependimento. E eu tenho uma palavra, para não ficar só nas minhas, uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de reflexão. Eu não sei se você se encaixará nisso, mas eu não estou aqui para dizer que eu estou livre e você não. Eu estou aqui apenas e somente para te levar uma palavra de Deus, para você refletir. Que chega a um ponto que as situações do Espírito refletem no físico. Que os agravantes do Espírito estouram no mundo físico. E não tem como segurar. São coisas espirituais. Você tem que se levar a entender isso. Não olhe só para frente. Nessa situação, não. Não olhe só para frente. Nós temos que estar atentos para as coisas dos nossos lados. E digo, nessa situação, não olhe só para o que te interessa. Olhe para aquilo que interessa a Deus também. Olhe para o Senhor, olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro. A desobediência, irmãos, ela nos leva a uma situação, a um patamar medíocre, a qual nos afastamos de Deus. Por que digo medíocre? Porque nós nos afastamos de Deus. A palavra de Deus diz que nós, sem Deus, somos pobres, miseráveis e nus. Somos frágeis sem Deus. Somos frágeis, ausente de Deus. Mas o ser humano acha que ele é capaz de tudo, sendo que ele não é capaz de nada. Eu começo a te dizer que aqui em Gênesis, para não ficar em minhas palavras, olha o que a palavra diz sobre a desobediência de Deus, sobre o que Deus fala aqui em Gênesis. Se você puder me acompanhar, fique em Gênesis, capítulo 3, olha só o que ele fala, a queda do homem. E a palavra diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu começo te falando sobre essa passagem. O interessante sobre esse vírus que está aí à solta, matando, ferindo a muitos, foi se encontrado na natureza. Parecido com a serpente, né, irmãos? Que na natureza também estava. Ela veio persuadindo a Eva, irmãos. Isso não se fez só num dia, ou numa tarde, ou numa noite.
Ela veio comendo a mente de Eva. Até que Eva, longe do Senhor, cedeu. Tu está entendendo? Tu está entendendo o que eu quero te dizer? Ela cedeu, longe do Senhor, nós não somos nada, nós não temos nada, seremos derrotados todo o tempo. O povo, quando se afastava de Deus, o povo era humilhado, oprimido o tempo todo. Nós sabemos disso. Então Eva, longe do Senhor, ela se deixou levar, se deixou persuadir por Satanás. Igual a este vírus, irmãos, que nós não vemos, mas ele está matando, está oprimindo, deixando pessoas enfermas. Fora as que ainda vão morrer, fora as que ainda vão ficar enfermas. Esse vírus que é praticamente invisível a olhos nus, ele é comparado a Satanás. Que ele também não é visível aos nossos olhos, mas ele fere, ele oprime e mata. Opositor de Deus. Tirando a vida de pessoas que poderiam ser para Deus, pessoas que não vigiaram, pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, por ambição, por querer as coisas que não eram suas, coisas que não eram lícitas. Pairou no coração de Eva a ambição de querer ser igual a Deus. E ela não só pecou, como fez também Adão pecar. Talvez você esteja dizendo, essa Eva, se não fosse ela, mas Adão também, ele não era obrigado a comer. Mas ele não só consentiu, como foi participante também. Erro dela, erro também dele. Ausência de Deus. Ausência de Deus. Então o pecado entrou em Eva e passou para Adão, e de Adão passou para os filhos, que passou para os netos, bisnetos, tataranetos e mundo afora. Então o que se tornou uma epidemia logo cresceu para uma pandemia, porque foi se multiplicando as pessoas na Terra. Se multiplicaram, assim como esse vírus se multiplicou, irmãos, afligindo países de primeiro mundo aí, que estão desesperados. As pessoas, digo no sentido popular, estão morrendo aos quilos. Até que tente se encontrar uma solução paliativa para isso. Eu digo paliativa porque Deus é a saída. Deus é a solução. Nós não temos que encontrar, irmãos, resultados paliativos para os nossos problemas. Entenda isso. Que isso venha fixar na tua mente, no teu coração. Nós temos que procurar a Jesus. Mas pela ambição do homem de querer ser igual a Deus, Eva e Adão pecaram e foram expulsos do jardim. Quantas pessoas hoje, irmãos, não andam pelas suas ambições do coração e esqueceram de Deus. Quantas pessoas, irmãos, não estão andando com a ambição de querer fazer crescer sua família, ele ter o melhor carro do ano, ter o melhor emprego, ter a melhor faculdade. Fazendo faculdade por cima de faculdade, nunca se agrada. Nunca se agrada, nunca está por satisfeito, passa por cima de outras pessoas para querer conquistar tesouros que não são seus, tesouros que não te pertencem. Ambição mundana que não vai te levar a nada, que não te eleva, que não te faz crescer nada espiritualmente. Adão e Eva já tinham o que era suficiente, não precisava mais de nada. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Deus pegou, levou os animais até eles, dando a primazia. Se tu não sabe o que é a primazia, dando o primeiro lugar, dando honra para eles dois. Olha, eu trouxe para vocês, coloque aqui o nome dos animais que vocês bem entenderem. Eu não quero nem fazer isso, eu estou dando honra para vocês. Deus nos dá honra, mas nós desmerecemos a Deus. Nós achamos que somos iguais a Deus. Eva e Adão queriam ser igual a Deus, a ambição de querer ser mais, de querer ter mais. O que Deus te deu, te basta. O que Deus te deu, te basta. Ele falou para Paulo, a minha graça te basta, Paulo, é suficiente para que tu sejas salvo. Se Deus não te deu, meu irmão, te agrada, te contenta com o que tu tens. A ambição só te leva à perdição, pois assim foi Adão e Eva querendo mais. Querendo saber o que Deus sabia, querendo conhecer o que Deus conhecia, sendo que Deus tinha dado para eles o mundo inteiro.
sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula. Mas eles, pela ambição, destruíram tudo. Assim é o homem hoje em dia, irmãos. A palavra de Deus também diz que tudo nessa terra é mesmice. Tudo é mesmice. Entendeu? Então, o que acontece? Por uma pessoa entrou o pecado, que se passou para outra, e para outra. Aconteceu, irmãos, uma epidemia espiritual de pecado. O pecado tomou de conta daquelas pessoas. E como o povo teve que se espalhar, aquilo dali aconteceu que se tornou uma pandemia, se eu digo espiritual, de pecados. Não é possível, irmãos. Então, irmãos, aquele pecado se alastrou pelo mundo. O pecado da ambição, o próprio pecado em si, de outras maneiras também. Um querendo ser mais do que o outro querendo ter o melhor emprego do mundo. Eu não digo que você não tenha. Irmãos. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Não deixe Deus se afastar de ti. Não tente agir sozinho, porque você não vencerá. Você pode achar que está vencendo, mas o final será tortuoso. Digo porque eu leio isso na Bíblia. A palavra de Deus diz isso. Que quando colocamos Deus para trás, quando fazemos projetos da nossa mente, pode até acontecer até certo ponto, mas não teremos vitória no final. A palavra diz que nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor Jesus. Ele diz que para nós pormos Ele em primeiro lugar em tudo em nossas vidas, para consultarmos a Ele, irmãos. O rei Saul achou por bem não consultar mais a Deus e quis fazer as coisas do seu bel prazer. E só sofreu derrotas. E foi morto por isso. Caiu em pecado. Deus o entregou a seus próprios pensamentos. Não sejamos igual a Saul, que Deus levantou aquele homem e pelos seus próprios punhos ele mesmo se destruiu. E para piorar, irmãos, essa pandemia que está acontecendo aí por conta desse vírus invisível, irmãos. Volto a te dizer, eu digo invisível a olhos nus. Ainda irá prejudicar o pós-vírus, o pós-Covid, irá prejudicar muitas famílias. Eu espero que não, mas creio eu que muitas pessoas serão demitidas. Que muitas empresas até mesmo quebrarão porque não vão aguentar, irmãos. Agora mesmo, estava vendo uma notícia aqui que o governador aqui do Maranhão, ele disse que vai multar os lugares que abrirem. Que segurem mais um pouco. Irmãos, já não está dando para segurar mais nada. Já não se tem dinheiro para pagar funcionários. O governo está se virando para tentar suprir isso. Mas até quando? Até quando? Soluções paliativas? Pois Deus não é paliativo. Eu quero te dizer, Deus não é paliativo. Deus é soberano sobre todas as coisas. A palavra diz que Ele é o primeiro e o último. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele que comanda. Deus não tem ânsia em querer te castigar. Deus não tem ânsia em querer te prejudicar. Deus não tem ânsia em querer te matar. Mas o homem quer seguir seus próprios caminhos. A palavra de Deus diz que Ele nos entregou aos nossos próprios desejos. Desejos humanos, desejos carnais, desejos que não nos fazem prosperar espiritualmente, irmãos. Atentai para esta palavra que está sendo direcionada para ti essa noite. É hora de se redimir. Hoje é dia de se redimir. Hoje é dia de nos humilharmos, de nos prostrarmos para o Senhor, ajoelharmos e falarmos para Ele que Tu és Senhor da minha vida, meu Deus, me perdoa, Senhor. Perdoa, meu Pai amado, pelos projetos que eu fiz e não Te coloquei à frente. Me perdoa, Senhor, por achar que eu posso comandar a minha vida e a minha família, Te colocando em último lugar. Me perdoa, Deus. Eu prevariquei contra Ti, Senhor, quando eu abusei, achando que eu tinha poder de fazer tudo. Mas eu não tenho, Deus. Me perdoa dos meus pecados, Senhor. Deus não quer saber, meu irmão, qual foi o teu pecado.
Ele não entrou em detalhes com aquele ladrão que estava lá na cruz. Mas ele viu a sinceridade no coração dele. O que prevalece para Deus é a sinceridade do teu coração. Deus não te olha, oh glória, da forma como eu te olho. Deus não te vê da forma como eu te vejo. Deus sonda os corações. É momento de se arrepender, irmãos. O pecado se alastrou. O pecado, irmãos, ele tomou de conta de milhões e milhares de pessoas, de lares, de casamentos, de tudo enquanto, de todas as áreas nesse mundo, o pecado entrou, se alastrou e fez e faz moradas. Não é possível que nós que somos a imagem e semelhança de Deus, assim como diz a palavra, nos deixaremos levar pelo pecado, como se não tivéssemos a quem recorrer. Tem pessoas, irmãos, que têm medo do nome diabo, do nome Satanás, mas não tem medo de Deus. Como podemos, irmãos, ter medo da criatura e não do Criador? Como podemos? Tem pessoas que temem a Satanás, mas não temem a Deus. Pessoas que não honram a Deus e, pelo contrário, honram a Satanás. Não tem meio termo, irmãos. Quem não honra a Deus, honra a Satanás. Hoje, irmãos, é dia de compromisso com Deus, de formar uma aliança com o Senhor. Deus não tem prazer na tua morte. Deus não tem prazer, irmãos, no teu desgosto. Deus não tem prazer na tua tristeza. Mas Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso, tão amoroso, que hoje Ele quer te perdoar, independente do que tu fizeste, independente do que tu vem fazendo ao longo da vida, de errado ao longo da tua vida, entenda, ao longo da tua vida. Deus quer te perdoar, quer te fazer uma nova criatura, quer fazer a tua terra, o teu coração, uma terra fértil, uma terra que até agora é uma terra estéril. Não tem como se plantar nada, não tem como nascer uma planta que ponha frutos. Deus quer mudar a tua vida hoje. Nós não podemos nos silenciar, as igrejas não estão abrindo, mas nós que procuramos a Deus com fidelidade, com esforço, temos que proclamar a palavra do Senhor, para que haja libertação, para que haja uma esperança. Os seres humanos estão tentando resolver esse Covid só de forma humana, mas não procuram Deus. Eles não entendem que Deus é Senhor sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que a Ele há o domínio, a salvação, vem dEle, tudo é dEle, para Ele. É hora de despertar, irmãos. Deus não tem prazer em trazer desgraças para nós. Olha o que a palavra dEle fala, lá em 2 Crônicas. Olha só, a aliança do Senhor com Salomão. Deus quer fazer uma aliança contigo, se não já fez. Salomão, homem de Deus. Quantas pessoas não são homens e mulheres de Deus, mas estão afastados do caminho do Senhor? Quebrou a aliança com Deus. Deus não quebrou com você, você quebrou com Deus. Mas hoje, para você que está afastado, para você que está com o coração frio, Deus quer te dar um renovo. Oh glória! Deus quer te restituir. Deus quer te dar tudo aquilo que foi perdido um dia. Deus tem interesse em te levar para os céus. Deus quer renovar a aliança contigo. Da mesma forma, o mesmo Deus da morte é o da vida. O mesmo Deus que fere, cura. O mesmo Deus que mata, ressuscita. Lázaro estava 4 dias morto e fedendo a podre. Ninguém chegava mais perto dele, nem suas próprias irmãs. Estava distante, reservado, todo inchado, já roxo e frio. Jesus foi lá e restituiu aquele homem. Hoje é dia de restituição na tua vida. Aceita essa palavra, meu irmão. Olha o que a palavra diz. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordena aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ele diz que ele tem poder para tudo isso. Ele pode enviar a peste, mas ele também pode tirar a peste.
Mas tem que haver, irmãos, um perdão, tem que haver uma humildade em entender que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E você tem, irmãos, que aceitar Jesus. Você tem que pedir perdão por tudo aquilo que você vem fazendo de errado. Eu não digo isso só para uma só pessoa, eu digo para todos, até para mim mesmo. Do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Deus quer te engrandecer, irmãos. Deus quer fazer do teu coração terra fértil. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Olha o que Deus fala, continua dizendo aqui, em 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, palavra maravilhosa, tu és poderoso, Deus, para nos curar, para nos sarar. Mas tem que nos humilharmos perante o Senhor. Temos que orar de todo o coração, temos que chorar aos pés de Cristo, verdadeiramente, irmãos. Esquecemos de Deus. Muitas pessoas esqueceram de Deus aí mundo afora. Está fazendo as coisas do seu jeito, esqueceram de Deus mesmo, irmãos. Eu prego na rua e vejo. As pessoas se importam, me expulsam de onde eu prego. Dizem para mim não entregar panfleto, dizem para mim sair dali. As pessoas não querem saber de Deus. Querem saber de ganhar seu dinheiro todo mês, toda semana que seja, suas diárias que seja, para gastar da forma como bem entendem. Mas Deus, para eles nem existem. Vamos nos humilhar enquanto há tempo. Irmãos, olha só uma situação. Aquele povo hebreu quando estava no Egito, irmãos. No caminhar deles pelo deserto. Aquele povo, ele ouvia a palavra de Moisés, homem de Deus. Então aquele povo se arrependia. E Deus os perdoava. E nisso o povo pecava de novo. E nisso eles se redimiam e Deus os perdoava. Mas o que eu quero te falar é nessa situação entre o pecado e o perdão. Pessoas se vão, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Pessoas se vão. Pessoas foram. Enquanto o povo está em pecado, morre-se pessoas, morre-se gentes, dia após dia, noite após noite, ano após ano. O povo hebreu pecou por anos. Quantas pessoas não morreram nesse interim? Até que viesse o perdão, até que o povo viesse entender que ele estava errado. E Deus os perdoava. Deus os perdoava. O que eu quero te dizer, irmãos, é nesse interim morre-se muitas pessoas. Esse vírus que entrou aí até agora, morreram-se muitas pessoas. Muitas pessoas. Na Itália, então, na Espanha agora, na China, na França, nos Estados Unidos, nem se fala. No Brasil também está morrendo. Isso se alastrou de uma tal forma, irmãos, igual ao pecado. A ambição do homem de querer as coisas sem consultar a Deus. Estamos pagando alto preço. Estamos pagando alto preço e querem trazer remédios paliativos que curam o corpo, mas não curam a alma. Quantas pessoas não se aguentam mais e estão se matando nesse momento, irmãos? Hoje é dia, irmãos, de pedirmos perdão a Deus. E Deus continua falando aqui na palavra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar, no teu coração, na terra. Porque escolhi e santifiquei esta casa. Irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E com Deus temos que estar. Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, para aqueles que pedem perdão para Deus. Irmãos, hoje é dia de se pedir perdão. Independente se você rouba, se você mata, se você anda na homossexualidade, se você anda na prostituição, se você anda no adultério, se você anda enganando, desonrando os teus pais, desonrando os teus filhos, a tua família, a tua mulher, o teu marido, tenha humildade em reconhecer. É isso que está faltando para o ser humano.
A humildade em reconhecer que nós não somos nada sem Deus e que se nós não nos arrependermos, morreremos. Mas o pior que é a morte física, é a morte espiritual. A palavra de Deus diz, não temei aquele que mata o corpo, mas temei aquele que mata o corpo, a alma e o espírito, que é Deus. Graças a Deus, irmãos, rasgou-se o véu quando Cristo padeceu naquela cruz, para que nós tivéssemos livre acesso de falar com Ele, a hora que você bem entender. Então, o que está te impedindo de te ajoelhar nesse momento? E dizer para Deus, Deus me perdoa, Senhor, de todos os pecados que eu cometi, meu Deus. Hoje eu ouvi a Tua palavra, meu Pai amado, que veio para mim, Senhor. Eu quero te pedir perdão do fundo da minha alma, meu Pai. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. A partir de hoje, meu Pai, eu quero te aceitar como meu único, exclusivo e absoluto Salvador da minha vida, meu Pai amado, para que eu possa mudar as minhas atitudes, para que eu possa mudar o meu caráter, meu Pai amado, para que a minha terra, que é estéril, venha a ser, minha terra, que é uma terra árida, uma terra estéril e árida, venha a ser uma terra frutífera, meu Pai amado, para que eu venha dar frutos para o Senhor, para que um dia eu possa estar contigo nos céus de glória. Nós temos que entender, irmãos, que Deus não dorme. Ele não dorme. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, irmãos. E Ele se entristece. É hora de se arrepender do fundo do teu coração e aceitar Jesus. Volta para Jesus. Reconcilia-te com Deus novamente. E você que ainda não aceitou, aceite Jesus enquanto há tempo, irmãos. Nós não podemos perder mais tempo. Os fins dos tempos estão chegando. Eu não te digo que amanhã ou depois da manhã, porque não pertence a mim. Nem a Jesus pertence. Ele só virá cumprir. Mas a Deus pertence. Porque para Ele a honra e a glória e todo o poder. Arrependei-vos enquanto há tempo, irmãos. Para que Jesus venha sarar a terra. Eu digo a terra desse vírus maldito. Porque se foi Deus que colocou, Ele pode tirar. Oh glória! Porque não caiu uma folha sem a permissão dEle. Creia nesta palavra e reflita. Essa palavra que eu trouxe para ti essa noite, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Irei fazer uma oração aqui para encerrar. Meu Deus e meu Pai amado, bendito és tu, Senhor Deus, glorificado e exaltado és o teu nome, Jesus, sobre todas as coisas. Meu Pai, entra nos lares nesse momento que eu te peço, meu Senhor. Abençoa, meu Pai, a família, os casais. Abençoa aquelas pessoas, meu Pai, que sentiram no coração, meu Pai amado, que devem te pedir perdão, meu Senhor. Porque só tu perdoas, meu Pai. Porque tu és o nosso Deus, que nos acompanha, que nos olha, que nos fiscaliza a todo momento, Senhor Deus. Vai perdoando todas aquelas pessoas, meu Pai, que estão com o coração aquebrantado, meu Pai, que a tua palavra diz que tu não resiste a um coração aquebrantado, meu Deus. Oh, glória! Vai perdoando, Jesus Cristo, aqueles que nesse momento estão dizendo, meu Pai amado, que se arrependem verdadeiramente, meu Pai, daquilo que fizeram de errado. Abençoa os lares, abençoa as famílias, os homens e as mulheres, os nossos políticos, meu Pai amado, governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, meu Pai amado, e presidente, meu Pai. Abençoe cada um deles, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, porque precisamos deles, meu Pai amado. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica com Deus, irmãos, e reflita sobre essa palavra.